Estamos aqui no MASP para falar da mostra da renomada artista carioca Beatriz Milhazes. A mostra leva o nome da Avenida Paulista, a nossa avenida icônica aqui de São Paulo. Portanto, vamos falar sobre a mostra Beatriz Milhazes, Avenida Paulista. A inspiração de Beatriz Milhazes ela é plural. Ela passa pelo barroco, arte popular, modernismo, cultura pop e por aí vai. Tive o privilégio de ver as obras de Beatriz Milhazes pela primeira vez em Veneza, na Bienal, no Pavilhão do Brasil. Fiquei imediatamente fã dessa grande artista pela beleza incrível de suas obras e também pela técnica. Não só saí muito feliz de ter tido aquele privilégio, mas também senti muito orgulho do Brasil ter sido tão bem representado. As obras de Beatriz Milhazes podem ser encontradas em museus importantes de todo o mundo. Vou citar alguns, como o Peg Guggenheim em Nova York, o Metropolitan, o MoMA, o Pompidou em Paris, Tate Gallery em Londres e também no Paris Museum em Miami. Aliás, fui da mostra do Paris Museum em 2014. Tive esse privilégio também, essa grande sorte. Porém, a mostra aqui do MASP é a maior de todas, a mais completa. Tem pinturas, desenhos, esculturas, livros, documentos. Realmente é um presente para São Paulo e para o Brasil. Poder admirar as obras dessa grande artista brasileira consagrada internacionalmente. Bem, com muito prazer recebendo no nosso canal a Amanda Carneiro, curadora do Museu de Arte de São Paulo. Todo mundo conhece o MASP no Brasil e no mundo, uma entidade de enorme importância, né? Desde quando era na Rua 7 de Abril, isso faz algum tempo, porque o MASP está na Avenida Paulista desde 1968, quando a Rainha Elizabeth II visitou o Brasil, no ano conturbado aqui no Brasil, que foi o ano de 1968. A primeira questão, então, que eu vou justamente colocar para a Amanda, tem a ver com a exposição belíssima. Nós lá estivemos da Beatriz Milhazes, a maior exposição até hoje dela, de toda a sua obra, que está no Museu de Arte de São Paulo, né, na Avenida Paulista e no Itaú Cultural. E a questão que eu coloco para você, Amanda, primeiro agradecendo você ter aceito o nosso convite, é a questão da localização justamente da exposição Avenida Paulista. A Avenida Paulista ela tem um enorme significado para todos nós, né? Para a cidade de São Paulo, para o Estado, para o Brasil. Então, é uma mera coincidência o MASP estar na Avenida Paulista e o Itaú também, e a exposição estar nesses dois, ou é um diálogo da obra da Beatriz Milhazes com a cidade de São Paulo e com a modernidade que aqui é representada? Olá, obrigada pelo convite, pela oportunidade também de falar um pouco sobre a exposição da Beatriz Milhazes. É uma exposição que havia uma grande expectativa, não apenas do museu, mas também do público, então estamos muito felizes que ela está aberta agora. A exposição se chama Avenida Paulista, não é uma mera coincidência. A Beatriz Milhazes tem um trabalho famoso da carreira dela chamado Avenida Brasil, é um trabalho bastante geométrico, ele aponta um caminho da produção da artista para uma visualidade cada vez mais baseada na abstração, com forte composição geométrica. Esse trabalho foi retomado para essa exposição na Avenida Paulista, que ela inclusive fez uma tela nova, uma nova pintura, especialmente para essa ocasião, chamada Avenida Paulista, e a artista sempre foi muito associada com uma visualidade carioca, já inúmeras exposições retomaram essa relação dela com o Rio de Janeiro, sobretudo com o Jardim Botânico, que é onde fica o ateliê da artista, e aqui havia uma provocação em termos de que essa composição de forte geometria
também falava com São Paulo, né? Como a exposição é realizada em parceria entre o MASP e o Itaú Cultural, isso virou um mote, né? A exposição chama Avenida Paulista em razão não apenas do fato das duas instituições estarem aqui, mas também da provocação de digamos, deslocar um pouco essa visualidade do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo também. Obrigada, tá, por nos receber essa entrevista. Nós estivemos lá, eu sou uma fã da Beatriz Milhazes desde sempre, desde a primeira vez que eu vi as obras dela em 2003, no pavilhão do Brasil, na Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza, com a Rosângela Renaud, né? E eu, assim, fiquei encantada com esse catálogo. Vou até mostrar. Ah, que legal! Tem 4 capas. É maravilhoso mesmo dentro. Depois a gente vai mostrando com mais calma. Eu fiquei encantada. E é uma oportunidade tão bem feito, didático, de começar a entender mais, porque, claro, tem aquele impacto que a gente olha, a gente consegue enxergar algumas referências, né, do trabalho dela, Matisse, a Tarsila, a Pop Art, tem um monte de coisa junto, isso que é bonito, que é uma explosão, né, nos sentidos. E lendo o catálogo, eu achei uma coisa assim, super interessante, que quando nós nos deparamos, né, com as obras da Beatriz, tem esse prazer estético imediato. Eu tive, assim, sabe, você olha e fica, puxa, que coisa linda, né? É um prazer do olhar. Sim. E aí ela mesma fala, a Beatriz Milhazes, né, experimentar com os olhos, né, uma inteligência visual carioca, com as cores que tem no Rio, a paisagem, né, essa cidade tão linda brasileira. E eu acredito que esse seja um dos pontos fortes dela e esse sucesso internacional incrível que ela tem, que passa pelo nosso país, essa originalidade do Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quem vai estar nos ouvindo, né, e vai nos ouvir aí no canal. Sim, o trabalho da Beatriz Milhazes, ele é realizado sobretudo em pintura, gravura e colagem, mas também em desenho, escultura e têxteis, a partir de um universo muito grande e complexo de motivos, de elementos geométricos, de padrões decorativos, de efeitos óticos. Tem um léxico cromático também bastante apurado. Então, essas formas e cores que flertam com a abstração e com a figuração, mas são compostas, sobretudo, por esse forte elemento geométrico, um peso muito forte geométrico, essas formas e cores, elas se intercalam em camadas cumulativas, que levam a essa sensação que você nomeou e que eu concordo, né, do prazer do olhar. Então, diante de um trabalho da Beatriz Milhazes, a gente tem a sensação de que sempre há algo mais a ser visto e descoberto, né, justamente por conta dessa composição complexa desse repertório de imagens, cores e formas associados a diferentes motivos, né? Então, o movimento é infinito. Você olha, tem a sensação que é da amplitude, porque vários trabalhos têm um tamanho bem monumental, mas eles também são trabalhos que provocam a gente a se aproximar e olhar o detalhe. E com detalhe, a gente aprende muito sobre pintura, sobre gravura e sobre colagem. Então, você mencionou esse dado, digamos, didático dos trabalhos da Beatriz, e eu concordaria dizendo que ela é bastante generosa, que para um estudante de arte, mas também para um leigo que queira aprender sobre transferência, técnica de pintura, gravura e colagem, ver o trabalho da Beatriz Milhazes é uma maneira de aprender. Então, é um aprendizado pela experiência, não necessariamente um aprendizado pelo estudo acadêmico ou prático. E é uma oportunidade mesmo dos brasileiros conhecerem essa obra dela, as obras dela, o trabalho, técnica, porque
ela tem esse trabalho conhecido muito fora, né, do Brasil, aqui também é conhecida, mas é uma oportunidade única para o público, porque nunca teve essa mostra é a mais completa, né, a mais abrangente, junto com o Itaú Cultural, o MASP e Itaú Cultural. Então, é uma coisa incrível que está sendo feita, né? E eu falo que é uma mostra imperdível mesmo, né? Que São Paulo tem essa agitação cultural e essa garra, né, de vocês, eu imagino, nesse momento tão difícil e todo mundo arrumando novas maneiras de trabalhar, né? E em virtude da pandemia. E outra coisa interessante que eu vi na mostra, vocês têm os quadros, né, com a técnica transfer dela, que é mais de 89 para cá, e essa tela que ela doou para o museu é um ponto de inflexão, né? Justamente que ela teve que adaptar o trabalho dela e acabou criando coisas novas. E além de ser uma obra inédita, então é mais um motivo ainda de apreciar essa mostra incrível que vocês organizaram, né? E quando você falou também a generosidade dela, além de ter doado essa obra para o acervo do MASP, eu acho uma ocasião super interessante para o grande público de ter acesso à obra dela com a gravura, né? Que tem uma tiragem de 500 exemplares. Sim, Com 1.500 preço acessível, né? Para conseguir, Sim. assim, levar para casa um pedacinho dessa história linda, né? Que é da arte dela. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, que tem logo no início, na introdução, né, do catálogo, a Beatriz Milhazes, vocês citam essa frase dela, que ela diz assim: amo a arte, acredito que ela pode transformar as pessoas. Você acha, Amanda, que a arte ela tem um poder de transformar maior ainda agora, nesse momento tão difícil que a gente está passando? Que a humanidade inteira está passando, né, esse momento difícil com a pandemia. Você acha que o poder transformador da arte agora é maior ainda? Olha, eu diria o seguinte, os museus, eles são espaços bem seguros para visitação, sempre foram, nesse momento da pandemia, eles se revelam como um espaço bastante seguro, porque a circulação sempre foi ordenada e sempre houve distanciamento entre as pessoas, então, respeitando o protocolo do uso de máscara e desinfecção com álcool gel, o ambiente é o mais propício, eu acho, para uma situação de isolamento em que as pessoas se veem em casa, com os horizontes muito fechados, tanto num sentido real, como num sentido metafórico também, elas podem vir aos museus e experimentarem esse mundo que é tão vasto, tão grande, que é o mundo da arte, da prática artística e das suas histórias. Esse poder transformador que a Beatriz menciona, eu acho que aponta para esse momento, sim. É difícil selecionar se mais ou menos, porque eu acho que em outros momentos o trabalho de arte cumpriu outras funções também, mas aqui, agora, certamente, para as pessoas que se sentem muito isoladas, que se sentem muito sozinhas, elas podem encontrar no museu e no trabalho da Beatriz, sobretudo, um ponto de apoio. Eu acho que tem uma característica bem significativa do trabalho da Beatriz Milhazes, que é muito vivo, ele é muito alegre, ele é muito colorido, ele é muito intenso também, ele retoma sensações que são muito intensas também, mas ele tem essa possibilidade da gente se aproximar por uma visualidade que é bem vibrante. E eu acho que a gente está precisando vibrar um pouco, né? Lembrar que a gente está vivo. Então, sim, eu espero, inclusive, que a exposição vai até o dia 30 de maio, então, nessa situação também, a exposição foi estendida por um prazo bem mais longo do que geralmente é uma exposição em cartaz no museu, e a gente fez assim com a expectativa de que as pessoas consigam se organizar e frequentar esse espaço e que as pessoas reconheçam também que os museus são espaços fundamentais para a nossa experiência, não só didática, nem apenas intelectual, mas também sensorial, de nos mobilizar novas sensações, novos sentimentos, novas reflexões.
que num momento como esse, sem dúvida, são bastante necessárias. Verdade, você tocou pontos, eu acho assim, importantíssimos, chaves, tanto que quando eu estive aí e nós filmamos e vimos, eu falei, nossa, eu estou me sentindo como se nem tivesse essa situação desse novo normal. Claro, eu estava de máscara, todas, como você falou, assim, é impecável, né, a preocupação, a distância, o distanciamento e tudo mais que o museu, a preocupação que o museu tem, na prática isso realmente acontece, mas poder visitar a mostra da Beatriz, depois olhar o acervo, tem muita coisa linda de arte brasileira contemporânea, né, também. Então é uma tarde assim boa, como você falou, e não vai além do cultural, é sensorial, é uma coisa inerente ao ser humano, né? E que faz muito bem no momento que a gente está precisando. Né? Então, eu achei que vocês fizeram um trabalho incrível, assim, ficou tudo muito bonito e a gente... Eu queria comentar uma coisa que eu esqueci de responder na sua pergunta e que eu acho importante porque é uma característica bem singular do trabalho da Beatriz Milhazes, que é a técnica que ela criou e intitulou, chamada monotransfer, que caracteriza o trabalho da artista desde 1989, como você lembrou, até os dias atuais. Né, através dessa técnica, a Beatriz Milhazes pinta sobre uma folha de plástico transparente e depois ela decalca ou transfere, como a gente chama, esse elemento pintado com tinta acrílica, né, e seco para a tela, colando, fazendo uma espécie de uma colagem como um meio específico. E é nesse processo que o trabalho dela constrói essas muitas camadas que eu estava dizendo que precisam da nossa atenção aos detalhes, né? E que funciona não apenas na pintura, mas também nas gravuras e colagens. Então, é interessante notar, e eu acho que essa é uma oportunidade também bastante única por conta disso, que aqui no MASP tem as pinturas e esculturas, sobretudo, e na Itaú Cultural tem as gravuras e colagens. É possível, nessa experiência, que é única, que nunca aconteceu antes, perceber como essa técnica se expandiu e contaminou esses diferentes procedimentos, né? Assim, esses diferentes suportes também na pintura, na gravura e na colagem. Então, dá para entender qual que é a singularidade da técnica do monotransfer e também como a técnica foi navegando entre a pintura, a gravura e a colagem, e isso é bem especial porque tem um vasto corpo de pintura, de gravura e de colagem à disposição do olhar do público nessa ocasião. E aquela escultura, e também aquela escultura maravilhosa que é Gamboa, né? Que fica no centro e que, no centro. E que pode ser, vamos torcer, que tem os espetáculos, né? Da irmã da Beatriz, né? Sim, isso porque a exposição foi programada para o ano de Histórias da Dança, que foi um ano bastante impactado pela pandemia do coronavírus aqui no museu. Era um ano muito ligado à presença do corpo, não só do corpo representado, mas do corpo físico no espaço do museu. E essa exposição da Beatriz Milhazes encerraria esse ciclo, junto com o Degas, que também está em cartaz aqui, celebrando a relação entre a Beatriz Milhazes e a Márcia Milhazes, que é a irmã da artista, é uma coreógrafa bastante reconhecida, que tem uma companhia de dança chamada Márcia Milhazes Dança Contemporânea, e elas colaboram já há bastante tempo juntas, mas, em geral, é a Beatriz que vai até o espaço do palco, que é o espaço da companhia de dança, e dessa vez haveria uma inversão do processo. A Márcia ia ocupar o espaço do museu, né? E essa escultura, a Gamboa, ela foi pensada como um cenário, primeiramente, para uma escultura num cenário com a Márcia Milhazes, e agora a Márcia viria aqui dançar para essa escultura, né, no piso do museu. Então a gente também refez expograficamente, a gente pensou nessa relação com a dança. O piso do museu é todo de linóleo azul, e ele foi feito para receber espetáculo, para ser confortável para os dançarinos dançarem ali naquela ocasião,
né? A gente tem, claro, grandes expectativas, porque somos esperançosos de que até o final da exposição a gente vai ver pelo menos uma apresentação da Companhia de Dança Márcia Milhazes. Porque o que você falou, a escultura, ela acompanha também, como nas pinturas, a gente vê o todo e depois você começa a olhar aqueles detalhes. E essa escultura é lindíssima, né? E tem Eu gostaria até de com as pinturas, né? Totalmente, a gente privilegiou isso na arquitetura da exposição, e é uma escultura Gamboa que é realizada em parceria com 2 carnavalescos de uma escola de samba do Rio de Janeiro, chamada Grande Rio. Então, ela também tem uma relação muito forte com essa manifestação popular tão tradicional no Brasil inteiro, claro, mas bastante associado à cidade do Rio de Janeiro, que é o carnaval, e a gente vê que há um trânsito entre os adereços que são utilizados em fantasias e as formas e motivos que estão presentes no trabalho da Beatriz. Então, é quase um indício, um paradigma indiciário dessa relação entre a visualidade dita carioca no trabalho dela e as formas, elementos e motivos que estão efetivamente nas pinturas, esculturas, gravuras e colagens. Enfim, como eu já havia falado, é uma mostra imperdível, é uma oportunidade única, né, para conhecer a obra dessa grande artista brasileira, a Beatriz Milhazes. Nós agradecemos de novo a sua entrevista aqui com a gente e vamos esperar umas próximas, porque o MASP é icônico aqui para São Paulo e para o Brasil, né? E, de novo, muito obrigada, Amanda. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço e reafirmo o convite para que todas as pessoas venham até o museu com máscara, distanciamento. É um espaço seguro e é um espaço que vai certamente oferecer um respiro nessa situação. Tá ótimo. Até então. Tchau. Tchau.